Nosso conteúdo de hoje viralizou muito essa semana na internet. Um evangelho de fariseus. E essa música autoral veio cheia de verdades, mas para muitos equívocos. E assim como essa proporção surgiu, também surgem as afrontas. Muitos líderes religiosos se posicionaram durante essa semana contra a música, contra a Aimee. Uma das poucas pessoas que eu achei o posicionamento muito coerente, decidi compartilhar e trazer isso com vocês, é o pastor Anderson Silva. Tem vários projetos sociais muito importantes, inclusive faz um trabalho belíssimo com os autistas. Eu quero reagir com vocês aqui a alguns pequenos trechos da live que ele fez falando sobre isso. Evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Quando a gente perde, a gente fica com a doutrina, perde o coração, a gente faz o quê? Cria nosso clube. Então a gente cria gangues e guetos quando a gente fica com a doutrina e perde o coração. Eu já falei isso muitas vezes. E criam-se bolhas. E bolhas que não honram ao objetivo do evangelho. Peraí, não está todo mundo no mesmo barco? Então não posso afirmar. Lógico que a gente pode apontar coisas que são claras, são notórias, que não são corretas em atitudes e comportamentos de terceiros. Isso podemos e devemos fazer, sim, se tivermos consciência e coerência daquilo que é certo. Agora, determinar, julgar no sentido de finalização do que será no futuro, isso aí só compete a Deus. O evangelho sem doutrina é pecado. Mas a doutrina sem amor é o próprio inferno. Nós não podemos discipular aquilo que o nosso amor não converteu. Primeiro a gente converte com o amor. E depois a gente discipula doutrina. E criamos o nosso sistema. O gospel está aí. Por isso que eu não estou entendendo os pastores chateados. Paga 20 mil, 30 mil, 50 mil para um pregador. 20 mil, 30 mil, 100 mil para uma banda tocar. E quando se fala do sofrimento alheio, eles entregam troco. As igrejas entraram nesse bololô. A maioria das igrejas entraram nesse bololô. Endeusaram e idolatraram figuras que são apenas humanas. Que no fundo do fundo não têm o poder de mudar a vida de ninguém. De nada nem de ninguém. Que são totalmente dependentes de Deus, em qualquer um de nós. Pessoas se tornaram cegas e esqueceram o objetivo do evangelho. Infelizmente, isso é uma realidade. Pessoas que não conseguem mais discernir. Eu vou te dar um exemplo. Um pastor, certa vez, me trouxe do Brasil para os Estados Unidos para pregar. Ele investiu na minha viagem $3.500, vezes 5. Vamos botar aí, 3 mil, vezes 5, 15 mil reais para eu sair da minha casa, atravessar o oceano e vir pregar. Expus o sofrimento da comunidade autista, expus o sofrimento das mães atípicas tirando sua própria vida. Sabe quanto o pastor me deu de oferta? $200. O cara paga 15 mil reais para eu atravessar o oceano, para botar a cara de um pregador famoso, para dizer que é um pastor importante que traz pessoas famosas, e ele me dá $200, R$1.000, para eu atravessar o oceano novamente e voltar para casa e falar para aqueles que dependem de mim que a conta não bate. A pessoa paga 15 mil para encher o ego dela e o cartaz e manda R$1.000 para os órfãos e para as viúvas. Na música da Aimee tem bastante isso, a questão do homem se tornar o centro. O homem acabou virando o centro de tudo, a síntese de tudo. E Jesus ensinou exatamente o oposto. E isso que o pastor Anderson está falando, ele está dizendo assim, ele está dando um exemplo e por baixo. Há muito tempo já se vê
E dentro do sistema religioso, eu não vou colocar aqui só o evangélico. O pastor Anderson está se referindo ao meio onde ele circula, que é o evangélico, mas isso não, que fique claro, isso não acontece só dentro do meio evangélico. Isso acontece em todo lugar. A política das bajulações, infelizmente. Ontem demorou para eu dormir, eu fui dormir umas 3 horas, cara. Falando, sabe com quem? Com uma das pastoras que a Aimee ajuda, de onde você vê as coisas, sabe? Essa moça escreveu esse lugar de onde ela chora, de onde ela sangra, de onde não só esse João, mas quantas outras crianças, cara, foram violentadas, sequestradas, violadas, levadas para outros paraísos, para tráfico humano. E sabe o que me dói, cara? É que uma moça, sabe? Inofensiva. Porque se fosse eu com essa cara de psicopata, tudo bem, uma moça inofensiva com um violão na mão. A música tá certa, cara. Essa Aimee congrega numa igreja de 15 membros, brother. Talvez ela nem saiba filosoficamente o que vocês estão chamando de socialismo, comunismo. 15 membros, a igreja dela, que ela é a única ministra de louvor e faxineira da igreja, meu brother. Faxineira da igreja. 15 membros. 15 membros, JB Carvalho. 15 membros, Juliana Ferron. 15 membros, André Valadão. 15 membros, Aloísio. 15 membros, Pastores da Videira. 15 membros, pastor Eliseu Rodrigues. 15 membros, um violão na mão. Crianças passando fome. E uma vassoura para limpar o banheiro, cara. Cara, vocês são maus. Covardia, cara. Covardia o que vocês estão fazendo. Nenhum pastor tem autoridade bíblica de condenar aquilo que ele não está envolvido em resolver. Eu sei que muita gente questiona o que acontece, por que Deus deixa, por que Deus permite. Muita gente, inclusive, quando faz essas reflexões, para de crer em Deus, começa a enxergá-lo de uma outra forma. Eu sei, é muito difícil, realmente a mente da gente ela não tem condições para comportar o entendimento do porquê que é necessário que isso ainda aconteça. Mas existe e também existe uma solução. Então, por mais que seja muito difícil, a gente está vivenciando isso, experimentando isso, vendo isso dia após dia, todo momento, todo instante, tenha certeza do que eu estou te falando aqui. Isso eu posso garantir, tenha certeza disso que eu vou te falar agora. Isso vai acabar. Tem prazo para acabar. O prazo nós não sabemos, mas Deus, o Pai, sabe. E a boa notícia é que está chegando o tempo disso acabar. Não só na Ilha de Marajó, mas em todo o planeta. É isso que, para nós cristãos que conhecemos a palavra e cremos nela, nos apegamos e temos a certeza de que isso vai acabar. Tem provas de que realmente isso vai acabar? Porque falar uma coisa, agora tem provas? Tenho provas porque se todas as outras coisas que a Bíblia comunicou que iam acontecer se cumpriram, e as que ainda estão se cumprindo, então não tem como eu duvidar que no final tudo isso vai acabar. E aquilo que foi tirado vai ser recompensado. Jesus prometeu que toda ação de injustiça seria desfeita no final de todas as coisas. E a justiça seria trazida.
E todos aqueles que foram prejudicados pelas injustiças nessa terra seriam recompensados. A gente aguarda com fé, cheio de fé, por esses dias. Os pastores da videira foram tão rápidos para atacar essa moça, mas foram eles que deram guarida à plataforma e levaram para os seus eventos Davi Passamani, enquanto ele respondia por importunação. Tão rápidos para atacar uma moça com um violão na mão e tão lentos para atacarem os pastores com na mão. Nos últimos tempos, a gente tem visto movimentos de protecionismo com líderes espirituais, e não só evangélicos, de outras religiões também, que estão cometendo crimes graves, mas não estão sendo punidos como deveriam, por causa do clube que é formado por interesse, da doutrina que o pastor Anderson citou, que vem desacompanhada do coração. Por isso que você que está aí do outro lado não pode se deixar levar somente por aquilo que você ouve de alguém que você gosta muito. Por favor, não vá atrás apenas daquilo que você ouve de alguém que você admira, que você respeita como uma figura pública ou não, ou figura de referência na sua localidade. Pegue o que essa pessoa faz, diz, pensa, explana e faça uma análise, uma reflexão se aquilo ali tem coerência ou não, independente do que for. Não deixe que pessoas pensem por você. Isso é fundamental e parece que as pessoas hoje elas esqueceram disso. Essa coisa do influencer tá tão forte que tá roubando até o raciocínio das pessoas. E é por isso que muita gente está caindo na lábia de muito falso profeta por aí. A gente precisa acordar. Não é à toa que essas coisas estão acontecendo, não. A gente precisa, como um todo, acordar. Nenhum de vocês tem direito de desconstruir essa moça, desconstruir essa canção, se vocês não estão empenhados com o oposto dela. Eu vou lá, brother. Eu não vou lá para fazer média, não. Eu já entreguei. Eu tenho uma Ranger 4x4 2014. Eu vou lá. Eu vou, cara. E eu vou deixar o meu carro lá. Eu entreguei o meu carro, brother. Eu vou postar aqui, eu vou confrontar a vida de vocês, cara, com as fotos e os vídeos daquele lugar. Nada. A pastora que eu estava conversando foram despejados. A pastora que a Aimee apoia foram despejados porque não conseguiram pagar R$ 1.300 de aluguel. E com uma menina de 2 anos, a filha, estão morando no chão da igreja, cara. Caramba, cara, não dá para entender. Não dá para entender. Porque parte da igreja não dá motivo pra gente ter fé. Parte dos pastores, cara, não dão motivo pra gente crer. Não dão motivo pra gente continuar, cara. Ela está lá, cara. Ela mora lá, cara. Ela sabe, cara, do que ela tá falando, cara. E Romanos 8 fica onde? A criação geme com a ansiosa expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Toda a natureza humana, animal, florestal, espera sim por nós, cara.
Será que nós precisamos babar o ovo dos pastores do sistema por causa da agenda? A gente precisa dar uma resposta para poder manter a agenda viva, a porta aberta com o sistema, porque é esse sistema que paga o salário de alguns de nós? Aí o que ofendeu? Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela. A falsa noiva, porque a verdadeira, ela sempre está dizendo assim: Senhor, sonda-me se há em mim caminho mal. A verdadeira noiva sempre reflete. Estamos no ápice da nova era, onde a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão, que é Jesus. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Mesmo diante desse caos de maioria, ainda existem congregações sérias, comprometidas com o Evangelho. Não são muitas, nossa, mas ainda existem. Sabe o que todos os pastores que se posicionaram estão com medo? Terem seus cofres esvaziados, porque as pessoas começarão a entender que dízimo não é para dar carro importado, blindado de 500 mil, 1 milhão a pastores. Dízimo é para dar bom salário a um pastor? Sim, mas dízimo é para o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro também. A prosperidade da religião evangélica é uma prosperidade ociosa. Tem igreja com milhões na conta. O medo de ver pessoas despertas para esse grande problema que existe, dessa religião, desse evangelho ralo e hipócrita, que a música trouxe à tona, novidade nenhuma, mas que viralizou e trouxe à tona, como se fosse algo novo, informação nova. O grande medo deles é que justamente pessoas sejam despertas, tão despertas que parem de cair na lábia deles e deixem de dar a eles aquilo que eles mais gostam: luxo, poder e riqueza. Algo totalmente oposto do que o mestre que eles dizem seguir ensinou. Nietzsche, em seu livro A Gaia Ciência, eu li da mesma maneira que eu me constrangi com a Aimee, eu me constrangi com Nietzsche. Morreu louco, blasfemou contra Deus, pagou caro. Porém, quando ele desafia o mundo filosoficamente, dizendo que Deus está morto, ele não está falando sobre Deus, ele está falando sobre sociedade, ele está falando sobre sociologia. Ele diz, na Gaia Ciência, página 125, nós não ouvimos o barulho dos couveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto e nós o matamos. Deus está morto e o seu corpo permanece insepulto. Em outra página, ele disse, o evangelho morreu na cruz. Nietzsche, ateu, disse que o problema de Deus nem é a mitologia do seu Cristo, é a incoerência do seu povo. Se vocês dizem que o Deus de vocês é vivo, vocês matam ele a partir daquilo que eu vejo. Deus está morto e o corpo dele ainda não foi enterrado. E ele fede por meio daquilo que vocês chamam de igreja. E não se ofendam, porque quando o mundo fala de igreja, eles estão falando de instituição. Quando a Bíblia fala de igreja, ela está falando da igreja invisível, da noiva. Mas quando o mundo, o ateu, o ímpio, o protesto fala da igreja, está falando de nós. Está falando do nosso CNPJ, está falando do galpão, está falando da nossa inutilidade. O evangelho não é a minha autojustificação. O evangelho é Cristo.
O Evangelho fala de Cristo, ele remete a Cristo. E Cristo remete a Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, quando a gente mexe com o Evangelho, a gente não está mexendo somente com algo que é nosso, pessoal. A gente está mexendo com uma coisa que não nos pertence. Que foi nos dada, foi compartilhada conosco, uma obra de cooperação, por amor, mas que não é nosso, não nos pertence. Por isso a gente tem que ter muita responsabilidade quando se trata disso. Deus não precisava da gente para pregar o Evangelho, não. Mas a razão de ter sido dado a nós esse privilégio de poder abrir a boca, de respirar, de viver, de andar e transmitir o Evangelho de diferentes formas, e pela proximidade do ser. Um falando com o outro, criação falando com criação, criatura falando com criatura, pede igualdade. E se tem ainda coisas boas nessa terra sendo feitas, é só por causa do poder de Deus agindo na vida de pessoas. Eu respeito, se você acha que não tem Deus agindo, que é somente o lado bom das pessoas, aí eu respeito, mas eu te devolvo a pergunta: quem é que alimenta o lado bom das pessoas? O que alimenta o lado bom das pessoas? Isso não brota do nada. Essa força, esse desejo, se mover de não, eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou buscar, eu vou ser uma mão que estende, que fala, isso não pode vir do nada, isso não pode existir do nada. E é por isso que Jesus comissionou, Jesus falou: vai e fale aqui onde tu vives e até onde você for permitido chegar nessa terra. Fale de mim, fale do que eu ensinei, fale do que eu tenho. Fale, conte para eles que tudo isso aqui, essa podridão aqui vai acabar. Mas para isso precisam crer. Eu encerro com 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então a Aimee não me ofende. E eu vou lá para sonhar com os que sonham, rir com os que sorriem, mas também chorar com os que choram. Uma música não pode pôr medo em um pastor que está comprometido em resolver o problema que o ofende. Se a música te ofendeu, eu desafio a você a fazer o oposto que a música diz que os pastores não estão fazendo. Se você acha que Deus não está morto, que o corpo de Cristo não está podre, exale o bom perfume de Cristo. Não roube dinheiro, não engane pessoas, devolva dinheiro, ame pessoas, entregue o que é seu. Toda pessoa que é autossuficiente, ela prejudica o seu próximo. Toda pessoa que sabe que depende e precisa de Deus, ela se torna uma auxiliadora do seu próximo. Aonde entrar o nome de Jesus, aonde entrar a luz da sua palavra, dos seus ensinos, ali entrará a esperança. Ali chegará a mudança de mentalidade. A menos que a pessoa não queira. Mas eu sei que se Deus está movendo essas águas é porque Ele sabe que Ele tem gente que quer e precisa. Não são de todos ali naquele lugar, pessoas mais. E não é só lá, não. É ao redor desse mundo inteiro. Porque você e eu não sabemos, mas enquanto a gente está aqui, nesse vídeo, tem gente trabalhando em outros cantos do mundo para salvar a vida. Quantas forem possíveis. Mas no final, Jesus vai salvar a integridade de todos os que creram. O que Ele pede para a gente fazer hoje é um pouco, é uma pequena amostra do que Ele torna possível através de nós para ajudar a milhares, que é o que Ele vai fazer ao final. Chamar nome por nome de todos os que creram e quiseram a melhoria, a
peça a Deus para proteger, guardar essas pessoas que querem fazer o bem lá. Porque a gente sabe que o inimigo não fica feliz com isso. E muita oposição vai ser encontrada para levar o bem para aquela comunidade. Mas, como eu gosto sempre de dizer, a luz é maior do que as trevas. A luz sempre vai ser maior do que as trevas. E os anjos de Deus vão guardar essas pessoas que vão até lá. Parabéns, pastor Anderson, pela sua atitude. Que outros mais possam ser despertos. E que aqueles que estão falando mal e praguejando contra o que está acontecendo através dessa música possam ser impressionados também, impactados pelo Espírito Santo de Deus a fazer o certo, a saírem da sua zona de conforto, já que eles podem, e fazer algo sobre isso. E não somente sobre isso, fazer algo sobre tudo aquilo que na sua vivência está em desacordo com a palavra de Deus. E possam consertar aquilo que está desalinhado. E eu e você também. Mesmo com nossos poucos recursos, com nossa condição, acertar aquilo que estiver, porventura, desalinhado na nossa vida com Deus, no nosso particular. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos livre e nos guarde de todo o mal. Livre os nossos pés dos caminhos dos fariseus. E que nos dê um olhar mais parecido com o olhar de Cristo. Se você gostou desse conteúdo, comenta, compartilha com mais pessoas para que elas possam conhecer essa mensagem. Não se inscreveu ainda no nosso canal? Ativa aí as notificações para você sempre receber quando chegar vídeo novo. E lembrando que nós agora estamos no Instagram também, e lá a gente vai sempre estar compartilhando alguma coisa ou outra especial e um pouquinho diferenciada aqui no canal, mas sempre com o mesmo tema e relevância. Quão a palavra de Deus é viva, é real e é eficaz, sim, ainda nos nossos dias. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe você e a tua família.